A morte do que fomos. Há um instante, logo após a perda, em que o mundo parece suspenso. O tempo não anda, o ar pesa, e o que antes parecia firme desaba silenciosamente dentro de nós. É o momento em que percebemos que nada do que amamos está realmente sob o nosso controle. A vida, com sua precisão cruel, arranca de nossas mãos aquilo que juramos segurar. Um rosto, um lugar, um sonho. Todos se dissolvem no ritmo natural do inevitável. E então, o que resta é apenas o eco, o som distante de quem fomos antes de perder. Sêneca dizia que nada nos pertence, tudo nos é emprestado pela natureza. Mas o ser humano teima em chamar de seu o que é apenas visita. Nos apegamos a pessoas, promessas e identidades como se o tempo nos devesse permanência. E quando o tempo cobra, chamamos isso de tragédia. Mas a tragédia, na verdade, é só o ato final de um ciclo que já havia começado no silêncio. Perder é morrer em partes. Cada despedida é uma pequena morte, às vezes lenta, às vezes brutal. Mas toda morte, por menor que seja, carrega o germe da transformação. É como se o universo, impiedoso e sábio, precisasse nos despir daquilo que acreditamos ser, para que possamos descobrir o que realmente somos. O que está morrendo, afinal, não é a pessoa que amamos, o emprego que perdemos, o lar que deixamos. É o personagem que construímos para habitar tudo isso. E esse personagem precisa ruir para que o ser desperto possa nascer. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: a perda não é nada mais do que uma mudança, e a mudança é o modo pelo qual o universo se renova. O imperador falava não de forma poética, mas prática. Ele via a morte e o caos todos os dias, e ainda assim encontrava serenidade. Não por ser insensível, mas porque compreendia uma verdade simples. A natureza tira para dar, destrói para reconstruir, apaga para reescrever. Resistir à mudança é resistir ao próprio tecido da existência. Por isso, a dor da perda não deve ser combatida, deve ser compreendida. Mas compreender exige silêncio. E o silêncio, para a mente moderna, é um campo de batalha. Vivemos cercados de ruído, opiniões, lembranças, notificações, vozes externas e internas que nos empurram para a fuga. Fugimos da dor porque não suportamos o espelho que ela oferece. E, no entanto, é ali, nesse espelho rachado, que a verdade se revela. O sofrimento é uma lente que aproxima o essencial. Quando tudo o que é supérfluo cai, o que resta é o que somos sem adereços. E essa imagem nem sempre é bonita, mas é real. Aqueles que não suportam o vazio correm para preenchê-lo. Trocam a ausência por distração, o silêncio por barulho, a dor por prazer temporário. Mas o sábio observa, ele não preenche, ele contempla, sabe que o vazio é o ventre do renascimento. Que a escuridão, quando observada sem medo, se torna um templo. E que o luto, em sua essência, é um rito de passagem entre dois mundos, o do que éramos e o do que ainda não sabemos ser. Sêneca dizia que a dor é um mal necessário, porque é ela quem nos ensina o valor da alma. Ele sabia que o sofrimento tem uma função pedagógica. A dor nos ensina desapego, ensina limite, ensina humildade diante do incontrolável. Mas ela também nos revela o ouro escondido sob a máscara do ego. Pois cada vez que perdemos algo, descobrimos o que em nós permanece intocado. É nesse núcleo inviolável, essa centelha de consciência que nem o tempo pode corromper, que mora o verdadeiro eu. Imagine-se diante das ruínas do que um dia chamou de lar. Tudo está em silêncio, e você está só. Mas há algo dentro de você que não desabou. É essa presença silenciosa, serena e observadora que o estoico cultivava. Ela não nega a dor. Ela a contempla. Não busca consolo, busca compreensão. E quando a compreensão chega, o sofrimento muda de forma. Ele se torna mestre, não inimigo. Vivemos tentando manter o que já está destinado a partir. E ao fazer isso, prolongamos o sofrimento. Sêneca aconselhava: o que te causa angústia é a opinião que tens sobre a perda, e não a perda em si. Ele nos lembrava que a dor nasce da resistência. Enquanto lutamos contra o fluxo da natureza, sofremos. Quando aceitamos o que é, encontramos paz. Aceitar não é desistir,
é ver com clareza. É reconhecer que o mundo não nos deve estabilidade e que tudo o que parte cumpre uma lei maior, a da impermanência. O estoico aprende a amar o destino até quando o destino o fere. Chama isso de amor fati, o amor pelo que acontece. Porque entender o destino é entender que não há acaso. Cada perda é uma lição disfarçada. Cada ausência é um convite ao reencontro consigo mesmo. O que parece ruína é muitas vezes fundação. E o que chamamos de fim é apenas uma mudança de forma. Quando você aceita a perda, algo extraordinário acontece. Você para de tentar recuperar o que foi e começa a descobrir o que pode ser. A dor, então, se transforma em espaço. O espaço se transforma em clareza. E da clareza nasce uma nova força. A força de existir, sem depender de nada, além da própria consciência. O que morre em nós é apenas o transitório. O que permanece é o que nunca nasceu nem morrerá. A presença que observa, o espírito que entende, o ser que simplesmente é. Por isso, superar uma perda não é esquecer. É compreender que nada se perde, apenas muda de forma dentro de nós. O amor não desaparece, amadurece. A dor não destrói, depura. E nós, ao atravessar o fogo do inevitável, deixamos de ser vítimas do destino para nos tornarmos autores do próprio renascimento. No fim, a morte do que fomos é apenas o início do que somos capazes de ser. O silêncio após a perda não é vazio, é gestação. E a solidão que parecia castigo é, na verdade, liberdade. O sofrimento, quando atravessado com consciência, é um portal. E do outro lado dele, espera o titã sereno. Aquele que aprendeu a permanecer firme, mesmo quando o mundo desaba. Aquele que compreendeu, enfim, que o poder não é segurar o que vai, mas aceitar, com serenidade, o que vem. A mente que permanece, há algo que o tempo não pode tocar. A mente que aprendeu a permanecer. Tudo ao redor pode ruir. O corpo, as certezas, as relações, as promessas. Mas existe um ponto dentro de nós que, quando encontrado, nada mais pode ser perdido. Marco Aurélio o chamava de hegemonikon, o centro racional da alma, o comandante interno. É nele que o homem sereno se refugia quando o mundo o fere. Enquanto os outros se desesperam, ele observa. Enquanto os outros se dissolvem em emoções, ele retorna ao eixo invisível que o sustenta. O mundo externo é caótico, mas o império da mente permanece inviolado. O estoico compreende que o sofrimento não nasce do que acontece, mas da interpretação que damos ao que acontece. As circunstâncias não têm poder em si mesmas. É o julgamento que as transforma em dor ou em paz. Quando perdemos algo, acreditamos ter sido diminuídos. Mas, na verdade, apenas mudamos de forma dentro do mesmo fluxo que nos criou. Marco Aurélio escrevia a si mesmo nas madrugadas frias do Império: você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos. Entenda isso e encontrará força. Essa é a essência do domínio. Não controlar o mundo, mas controlar a percepção que temos dele. A mente que permanece não nega o sofrimento. Ela o dissolve pela compreensão. Cada pensamento desgovernado é como uma chama solta em um templo. Queima, consome e se espalha se não for contida. Por isso, o estoico acende o fogo da razão e o mantém aceso com vigilância. Ele observa as emoções sem se tornar uma delas. Sente, mas não se confunde com o sentir. Ele entende que as emoções são hóspedes, não donos da casa, e a casa é a consciência, onde mora o verdadeiro poder. Marco Aurélio foi imperador de um mundo em colapso. A peste varria Roma, os inimigos cercavam fronteiras, os traidores dormiam em palácios. E ainda assim, ele escreveu sobre serenidade. Se o universo é mudança, a vida é opinião, dizia. Com isso, ensinava que nada é estático, e que tentar deter o fluxo da existência é tentar conter o vento com as mãos. Quando aceitamos que a instabilidade é a lei, a mente se torna inabalável. O caos não nos destrói, apenas revela o quanto dependíamos da ilusão de controle. E talvez seja isso o que mais dói nas perdas. Perder não apenas o que tínhamos, mas a fantasia de que poderíamos manter tudo sob domínio.
É quando o ego percebe sua impotência que o espírito desperta. A dor se transforma em espelho. E nesse espelho, a mente disciplinada enxerga sua verdadeira face. Não a de um ser frágil à mercê do destino, mas a de um comandante que observa a tempestade e entende que ela também faz parte da rota. Sêneca chamava esse estado de tranquilidade da alma. Marco Aurélio chamava de ataraxia. Ambos falavam do mesmo ponto de equilíbrio. Um espaço interno onde a mente não é mais escrava das circunstâncias. Ali, o sofrimento não é apagado, mas dissolvido na compreensão de que tudo o que acontece é natural. A dor se torna uma consequência, não uma sentença. E o homem que compreende isso se torna livre até em meio à perda. Quando o luto vem, ele não luta contra o sentimento. Ele o acolhe, como quem recebe uma tempestade sabendo que, cedo ou tarde, o sol retornará. A serenidade não é a ausência de dor, é a capacidade de atravessá-la com dignidade. Marco Aurélio dizia: o que te fere não é o evento, mas a tua opinião sobre ele. Essa é a fronteira entre o caos e a lucidez. A mente comum reage, a mente sábia reflete. E é nessa reflexão que nasce o domínio. Não o domínio dos outros, mas de si. Porque quem domina a própria mente já não pode ser derrotado. O estoicismo não é uma filosofia fria, é uma arte de calor contido. É o fogo que não destrói, mas purifica. É a força silenciosa de quem sente profundamente e, ainda assim, permanece sereno. A verdadeira frieza não é ausência de emoção, mas presença absoluta de consciência. É ver tudo, sentir tudo, e ainda assim escolher o equilíbrio. Essa é a postura do titã. Não o que nega o impacto, mas o que o absorve e o transforma em sabedoria. No momento da perda, a mente comum se pergunta: por que eu? A mente estoica pergunta: para quê? E essa pequena mudança de pergunta altera o destino inteiro. O porquê busca culpados, o para quê busca sentido. O primeiro nos prende à dor, o segundo nos liberta pela compreensão. É nesse para quê que nasce o aprendizado invisível, a lição que só a dor pode ensinar, a clareza que só o abismo pode revelar. Marco Aurélio compreendia que o sofrimento é inevitável, mas a escravidão a ele é opcional. Por isso, ele treinava a mente todos os dias como um guerreiro treina o corpo. Ele se lembrava da morte ao acordar, meditava sobre a perda, e assim tornava-se imune à surpresa. Ele sabia que o homem preparado para a dor jamais será destruído por ela. O choque está na expectativa, não no evento. Quem aceita a impermanência vive leve, porque entende que nada se perde. Apenas se transforma em outra forma de ser. A disciplina mental é o maior ato de coragem que um ser humano pode praticar. Não há espada que corte mais fundo que o pensamento descontrolado. E não há escudo mais forte que a serenidade diante do inevitável. A mente treinada não é insensível, ela é livre. Ela chora, mas não afunda. Ela sente, mas não se dissolve. Ela entende que o mundo externo é apenas o reflexo do interno, e que ao mudar a forma de pensar, muda-se o próprio universo. O poder silencioso do autodomínio é o que separa o sábio do impulsivo, o sereno do desesperado, o criador da vítima. O sábio não controla o vento, mas ajusta as velas. Ele não discute com a tempestade, apenas muda a direção. E ao fazer isso torna-se senhor do próprio destino. A serenidade não é passividade, é estratégia espiritual. É a capacidade de agir sem ser arrastado pela emoção, de escolher o tempo certo, de permanecer firme enquanto tudo vibra em desordem. Marco Aurélio nos ensinou que nada realmente nos é tirado, apenas devolvido ao fluxo de onde veio. Assim, quando perdemos, apenas retornamos ao natural. E o natural não é castigo, é equilíbrio. A mente que entende isso deixa de lutar contra a vida e começa a dançar com ela. A dor se torna ritmo, o caos, melodia, e a serenidade, a harmonia que sustenta tudo. O estoico não busca o fim do sofrimento, busca o domínio sobre ele. Ele não foge das perdas, caminha com elas. Ele entende que a vida é feita de idas e vindas, e que o segredo não está em segurar o que vai, mas em permanecer inteiro quando tudo parte. Essa é a verdadeira força. Não resistir ao inevitável, mas mover-se com ele,
como um rio que, mesmo desviando das pedras, nunca deixa de fluir. No fim, o que chamamos de superação não é esquecer, mas lembrar sem se ferir. É olhar para trás e ver a dor como parte da jornada, não como prisão. É entender que a perda moldou o espírito e lapidou a mente. E quando essa compreensão se instala, a alma enfim repousa. Não porque venceu, mas porque compreendeu. O renascimento invisível. Toda perda é também um nascimento. Mas o nascimento espiritual não acontece em meio à luz. Ele nasce da escuridão. Carl Jung dizia que não se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E é isso o que a vida exige de nós após a queda. Descer ao abismo para reencontrar o que deixamos nas sombras. A maioria tenta escapar desse mergulho. Busca distrações, preenche o vazio com novos rostos, novas metas, novos ruídos. Mas quem foge da dor foge também do próprio crescimento. Pois o sofrimento é a linguagem que o inconsciente usa para chamar a consciência de volta para casa. Há um ponto no luto onde o tempo parece suspenso. Nada se move, nada tem cor. É como se o mundo inteiro estivesse soterrado sob o peso de um silêncio denso. Ali, tudo o que era conhecido se desfaz, e o ego, a pequena voz que acreditava controlar o destino, entra em colapso. Esse é o momento em que muitos desistem, porque não compreendem que o colapso é o início da metamorfose. A personalidade precisa se quebrar para que o self, o centro mais profundo da alma, possa emergir. A dor é o cinzel divino que esculpe o ser. Cada golpe, cada perda, cada desilusão é uma martelada sobre a pedra do ego, abrindo espaço para o verdadeiro rosto interior. Jung chamava esse processo de individuação, o caminho pelo qual o ser humano se torna inteiro. É um processo doloroso, porque exige olhar para o que foi negado, esquecido ou reprimido. Exige aceitar que parte do que éramos morreu e que a alma está sendo forjada novamente. O estoico compreende essa dor, mas o junguiano a interpreta. Ele sabe que a ferida é o ponto por onde entra a luz. Cada sofrimento é uma iniciação, um ritual silencioso, onde o velho eu é sacrificado para que o novo possa nascer. No fundo, não é o mundo que nos destrói. Somos nós que resistimos à nossa própria transformação. A perda chega quando o universo entende que algo em nós precisa mudar. O que era confortável se torna insuportável. O que era seguro se desfaz. E entre o caos e o silêncio, somos obrigados a confrontar o que realmente importa. Nesse confronto, as máscaras caem. E quando não há mais o que fingir, resta apenas o essencial, a presença nua da consciência observando o próprio renascimento. A alma, dizia Jung, é um vasto campo de opostos. Luz e sombra, amor e medo, nascimento e morte. A perda revela esse campo. Ela mostra que o que chamamos de fim é apenas a metade de um movimento maior. Nada se encerra, tudo se transforma. Assim como o dia se recolhe para dar lugar à noite, nós também precisamos morrer para certas versões de nós mesmos, para que algo mais sábio possa nascer em nosso lugar. Sêneca dizia que o destino guia quem o aceita e arrasta quem o resiste. Jung apenas completou a frase com séculos de profundidade psicológica. Até que você torne consciente o inconsciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. O que chamamos de tragédia é, na verdade, a alma tentando se libertar de padrões que já não servem mais. A dor não é punição, é revelação. Ela aponta para o que precisa ser transformado, não destruído. E o homem que entende isso deixa de lutar contra a perda e passa a dialogar com ela. Ele pergunta: o que em mim precisa morrer para que eu possa viver de novo? Essa pergunta é a chave do renascimento. Há um momento no processo em que o sofrimento deixa de ser tortura e se torna alquimia. A tristeza se transforma em sabedoria, a ausência em presença, a solidão em poder silencioso. É quando o ser humano entende que o vazio não é um castigo, mas um espaço de gestação. O luto é o útero do espírito. É ali, na escuridão fértil da alma, que a consciência se reconstrói com nova força e nova clareza. O estoico permanece firme diante da dor. O junguiano mergulha nela para renascer.
ambos se encontram no mesmo ponto: o domínio interior. Quando a alma retorna do abismo, ela já não é a mesma. Ela carrega cicatrizes que não enfeiam, consagram. O sofrimento, antes temido, torna-se um selo de profundidade. As perdas, antes vistas como feridas, tornam-se portais de autoconhecimento. E a mente que antes buscava controle, agora busca sentido. Jung dizia que não somos curados pela evasão, mas pela integração. Integrar é acolher o medo, a dor, o vazio, e perceber que tudo isso também é parte de nós. É o encontro entre o homem e sua própria sombra. E quem abraça a sombra, domina a si mesmo. Superar uma perda, então, não é apagar o passado, é reconciliar-se com ele. É aceitar que a dor foi o mestre, que o silêncio foi o templo, e que a escuridão foi apenas a linguagem pela qual o inconsciente nos ensinou a ver. O verdadeiro renascimento não faz barulho. Ele acontece dentro. E quando a consciência retorna à superfície, o mundo já não tem o mesmo peso. As opiniões perdem força. O medo perde voz. E o que resta é uma serenidade quase divina. A certeza de que tudo o que partiu apenas abriu espaço para o que realmente importa. O homem que passou pelo abismo já não teme a queda. Ele entende que o chão não é o fim. É o ponto de apoio para o recomeço. Ele aprendeu que nada externo pode realmente ser perdido, porque tudo o que tem valor foi internalizado. O amor, a sabedoria, a coragem, tudo isso vive agora dentro dele, não mais como desejo, mas como essência. Essa é a liberdade que os estoicos chamavam de autossuficiência da alma. O estado em que o ser humano não depende mais de nada fora de si para sentir plenitude. E é nesse ponto que Sêneca, Marco Aurélio e Jung se encontram. 3 homens de épocas diferentes, unidos por uma verdade intemporal. A de que o sofrimento é o caminho mais curto para o autodomínio. A perda é o preço do despertar. A dor, o batismo da consciência. E o silêncio, a linguagem da alma que se refaz. O titã sereno não é aquele que nunca sofreu. É aquele que olhou para o abismo e decidiu permanecer. Que se sentou diante das ruínas e esperou até que a luz voltasse. Que aprendeu a amar o destino e a confiar na transformação. Ele não pede que a dor vá embora. Ele a escuta até que ela se cale por si mesma. E quando o silêncio retorna, ele percebe que nada foi perdido, apenas transmutado em sabedoria. O renascimento invisível é isso. Voltar ao mundo com a alma mais leve, com o olhar mais profundo, com o coração calado, mas cheio de significado. A vida, então, deixa de ser uma guerra contra o que parte e se torna uma arte de acompanhar o que vem. A cada perda, uma limpeza. A cada luto, uma ascensão. E a cada queda, uma chance de ver o que a superfície jamais mostraria. Se este vídeo te provocou reflexão, curta, inscreva-se e comente. O que o silêncio, o poder ou o desapego te ensinaram? Porque poder não é força, é clareza, é serenidade.